Pode ir. Bom, nosso grupo ficou responsável por apresentar sobre a cultura da manga, Mangifera indica. Então, a respeito do reino da manga, é o reino plant, a divisão dela é Anthophyta, a classe Magnorophyta, ordem Samphinalis, família Anarcadice, gênero Mangifera, e a espécie é Mangifera indica. É a manga que nós comumente conhecemos. Então, a manga ela é uma das frutas mais procuradas no mundo, devido ao seu sabor diferente de outras frutas, e é bastante apreciado, principalmente devido à sua doçura, né? Ela é consumida principalmente ao natural, ou seja, é a fruta in natura, e também ela pode ser transformada em inúmeros produtos, tanto como polpas simples, sucos, sorvetes, geleias, entre outros. Aqui nós temos alguns exemplos dessas polpas prontas, já que nós encontramos em mercado, polpa de manga, né? Bom, a mangueira ela se adapta bem em áreas onde a estação seca e chuvosa se apresentam bem definidas. O período seco ele deve ocorrer bem antes do florescimento, de modo a permitir à planta um período de repouso vegetativo e prolongar-se até a frutificação, para evitar os danos causados pela antracnose e oídio. Então, ela é uma fruta que se adapta bem ao nosso clima aqui na região do Mato Grosso, né? Que tem bem as estações bem definidas, tanto chuvosa quanto a época seca. E após a frutificação, é benéfica a ocorrência de chuvas, pois estimula o desenvolvimento dos frutos e impede a queda. Ela é rústica, a mangueira vegeta, frutifica bem tanto em solos arenosos quanto em solos argilosos, que eles podem ser tanto ligeiramente ácidos ou alcalinos. Então, ela é uma planta que se adapta bem a diferentes tipos de solo. Quando se tem em vista, então, a exploração comercial, sempre que possível, prefere-se, então, solos argilosos, soltos, profundos e de boa qualidade. Então, mesmo tendo essa característica rústica, quando se leva em consideração a produção comercial, deve-se, então, optar por solos que sejam mais soltos e argilosos. Pode passar. Pode passar. Já passei. Solos de baixadas, sujeitos a encharcamento ou pedregosos, devem ser evitados. As áreas que permitem a mecanização são especialmente indicadas, porque essas áreas vão facilitar, então, o manejo, né? Desde da poda quanto ao controle de plantas daninhas. Então, é preferencial que tenha, então, essas áreas que permitam a mecanização, que vai facilitar muito mais a mão de obra dentro dessa área. Bom, as operações de preparo de solo são feitas com antecedência e consistem na roçagem, queima do mato e encoivamento e destoca. Então, após a limpeza dessa área, procede-se à aração, que é de 20 a 30 dias depois, a gradagem, coletando-se, então, amostras de solo para análise. Como em todas as culturas, é necessário, então, realizar a análise do solo para ver como estão os nutrientes no solo. Nas regiões sudeste e centro-oeste, o espaçamento mais comum é o 10 por 10, sendo a densidade de 100 plantas por hectare. Densidades maiores que 250 plantas por hectare podem ser usadas as operações de manejo do pomar, podas, irrigação, nutrição, uso de reguladores de crescimento vegetal e o déficit hídrico. Tornam-se mais exigentes, principalmente para manter o tamanho da planta no espaçamento pré-estabelecido.
Terminando o espaçamento, faz-se o alinhamento de preferência em quadrado ou quincôncio. Consiste, então, em marcar um piquete o local onde será aberta a cova, que receberá o enxerto da mangueira. Após a marcação dessa área, são abertas covas, e essas covas medem 60 por 60 por 60. Deve-se ter o cuidado de separar as camadas de terra da superfície da camada do subsolo. No momento de preencher a cova, essas camadas serão invertidas no interior dela. Ou seja, o solo que estava na parte inferior, no momento que você for fazer o fechamento da cova, ele vai para a parte superior. E vice-versa com a parte superior também. Agora eu vou estar falando dos cultivares. Cuidados especiais devem ser tomados na escolha das cultivares a ser plantado, sabendo que são necessários, então, grandes investimentos na instalação de um pomar de mangueira e que só a partir do 3º ano elas começam a dar produção econômica. Então, é necessário ter um cuidado bastante na hora de escolher a cultivar para que ela se adapte melhor à realidade da sua região. Bom, as cultivares mais indicadas são aquelas que se alinham à alta produtividade à qualidade, como a coloração atraente do fruto, o bom sabor e pouca fibra. Também deve ser resistente ao manuseio e transporte para mercados distantes. Então, além de ter uma boa produção, todas essas características aqui elas são recomendadas ter no fruto para que ele tenha um valor agregado na hora da revenda. Devem ainda ser tolerantes à antracnose e não sujeitas à alternância de produção. Bom, então aqui nós temos a Tommy Atkins, que ela responde por 80% dos plantios de manga em função da sua maior resistência a pragas e doenças, e também por apresentar maior durabilidade no pós-colheita. Ela possui uma coloração avermelhada na casca, um requisito básico para a exportação, como nós podemos observar na imagem aqui de baixo. Entretanto, ela tem pouco cheiro e é medianamente fibrosa. Dando continuidade, falando um pouco aqui da Tommy, os frutos dessa cultivar, eles variam entre médios e grandes, chegando a pesar de 500 a 700 gramas por fruto. A cor, como o Matheus falou, é de cor amarela, a vermelha brilhante, com superfície lisa, casca grossa e resistente. A polpa é amarela escuro e tem excelente sabor, doce, cerca de 17% de açúcares e poucas fibras. Essa cultivar ela é muito aceita na exportação, no mercado dos outros países, né? Que os países importam essas mangas do Brasil, porque ela tem esse sabor mais peculiar, sabor mais adocicado. E tem poucas fibras também, né? Que facilitam a alimentação dela. A semente ela é pequena, ou seja, tem pouca semente, e é monoembriônica, ou seja, a semente vai produzir apenas um embrião, ela tem apenas um embrião. Ela é precoce, a meia estação e produção regular e árvores vigorosas, sendo que relativamente resistente à antracnose e ao transporte. A casca, como que eu já havia citado, a casca dela é mais resistente, né? Tem uma certa resistência comparada a outras cultivares, mas é bastante suscetível ao colapso interno do fruto. Outra cultivar que podemos destacar é a Haden. A Haden também possui frutos entre médios e grandes, variando aí, chegando a medir de 400 a 600 gramas, um pouco menor que a Tommy, né, que poderia chegar até 700 gramas o peso por fruto. A cor vai ser amarelado rosado, a polpa é sucosa, sem muitas fibras também, e doce, chegando a ter percentuais próximos a Tommy, cerca de 17% de açúcares, e de cor laranja amarelada. A semente é pequena e monoembriônica. A Haden é precoce, a meia estação, e além de vegetar muito, a planta é considerada alternante e suscetível à antracnose e à seca da mangueira. Então, em locais que apresentam incidência de antracnose,
é melhor optar por outras cultivares que apresentam uma certa resistência, porque a Hadden ela já vai ser mais suscetível a essa enfermidade. Outra cultivar é a Kate. A Kate já vai ser, os frutos são grandes, chegando a pesar de 600 a 900 gramas por fruto. A cor vai ser amarelo esverdeado, com laivos fracos e avermelhados. Polpa de coloração amarela intensa, sem fibras e sucosa. E a semente é pequena. Essa cultivar ela é muito utilizada na produção de polpas para fazer sucos, né? Porque além dela ter uma grande produção de polpa, chegando aí a 900 gramas o fruto, a semente é pequena, então essa semente não vai ocupar tanto espaço na fruta e também, consequentemente, facilitando aí a utilização da polpa. A Kate vai ser poliembriônica, ou seja, uma única semente pode possuir aí de 2 ou mais embriões. A planta é muito produtiva, com hábito de crescimento típico, ramos longos e abertos. Quando a época de maturação ela é tardia e é relativamente resistente à antracnose e ao transporte. Ou seja, comparado à Hadden, ela é mais resistente à antracnose. Então, tipo, se o produtor ele tem uma área, fez um levantamento tão histórico de incidência de antracnose, ele vai falar, vou optar por qual? Hadden ou Kate? É melhor pela Kate, porque ela é mais resistente comparado à Hadden a essa enfermidade. Outra cultivar é a Palmer. A Palmer é uma das cultivares que encontramos ali no campus. Ela tem frutos que variam entre médios e grandes, chegando a pesar de 400 a 600 gramas o fruto. Quando imaturos, apresenta cor verde arroxeada e quando maturos, tornam-se corados de vermelho escuro. A polpa é amarela, como podemos ver aqui na imagem, firme e com pouca ou nenhuma fibra. Então, também é uma ótima cultivar aí para atender principalmente o mercado de exportação ou até mesmo o mercado interno brasileiro, que consome bastante essa cultivar. A Palmer, a relação de polpa e fruto é de 0,7, com polpa firme, teor médio de fibras e casca fina. Ou seja, quanto maior essa relação, o que é essa relação polpa e fruto? Quanto maior for essa relação polpa e fruto, melhor será para a utilização na produção de sucos ou até na própria alimentação, porque ela vai ter bastante polpa dentro do seu fruto. As sementes são monoembriônicas e compridas. A semente dessa cultivar, ela vai praticamente seguir a forma da fruta. E a palma apresenta a copa aberta e suscetíveis à antracnose, mas com pouco colapso interno. O teor de Brix é 19%. Você quer o teor de Brix? É o teor de açúcar, basicamente o teor de açúcar no fruto. Ou seja, a Tome era 17%, a Hadden era 17%, né? Que é aquele teor de açúcares, podemos também falar teor de Brix. Já na palma é 19%, o que pode concorrer para seu sabor superior, ou seja, ela tem um sabor mais adocicado comparado à Tome e à Hadden. Outra cultivar que é bastante encontrada é a espada. A espada já, os frutos são médios, ela é um pouco menor, os frutos comparados a outras cultivares que acabamos de citar, que pode chegar a pesar de 200 a 400 gramas. As outras cultivares, só para relembrar, ela passava de 400 gramas, né? A maioria era de 400 gramas, 600, 700. Essa já é um pouco menor. De cor verde intenso ou amarelo esverdeado, alongado com base côncava, com casca lisa e espessa. A polpa tem muita fibra e de cor amarela e representa 60% do peso do fruto. Essa cultivar aqui ela já é mais fibrosa, ou seja, como que assim vamos saber que ela tem bastante fibra? Quando a gente for se alimentar dela, vai ficar aquelas fibras agarradas no dente, na boca. Então, é basicamente isso, uma explicação bem básica para poder entender essa relação teor de fibra. A espada ela possui um teor de Brix variado, vai depender da forma de produção que o produtor atende. Ela pode variar em torno de 17% a 21%. Tem lugar de destaque no mercado interno, sendo muito utilizada como porta-enxerto.
E a semente é polibriônica, alongada, coberta com fibras e possui muitas. Ou seja, é uma fruta que apresenta, essa cultivar espada, ela apresenta muito mais fibras que as outras cultivares. Então, ela não atende muito o mercado de exportação, já que ela fica quase toda a produção aqui dentro do mercado interno. Outra cultivar é a rosa. Os frutos são médios, chegando a medir até 350 gramas. A cor é amarelo avermelhado, apresenta forma alongada, cordiforme e a casca é espessa e lisa. Essa manga rosa, ela já é menor ainda que a espada, né, que podemos destacar, 350 gramas, e é uma fruta que, ela, comparado à espada, ela é pouco consumida dentro do mercado interno. A polpa é amarelo ouro, com briques de 14 a 16% e moderadamente suculenta, fibrosa de sabor médio com odor terebindiginoso. A semente é predominantemente polibriônica, ou seja, uma única semente pode possuir 2 ou mais embriões, e é uma das cultivares mais importantes do Nordeste e muito conhecida no Brasil. Essa cultivar, ela é mais uma cultivar que fica não é exclusivamente produzida no Nordeste, mas a incidência dela é maior nessa região. Vamos falar um pouquinho dos preparos de mudas também. A muda ou enxerto pode ser feita na propriedade ou adquirida de viveristas idôneos. Ou seja, como assim? Quando vou implantar a minha cultura, implantar a manga no meu pomar, eu tenho que atentar em quais lugares eu vou escolher essas mudas. Primeiro, escolher a cultivar, conforme o mercado que você vai atender. Algo muito importante é tentar visualizar o mercado nos próximos 3, 4 anos, né? Como que uma planta que você vai plantar, implantar essa cultura nesse ano e ela já vai produzir esse ano, você não tem que ter um pouco de noção de mercado futuro. E essas mudas que devemos adquirir devem ser de viveristas idôneos. O que são esses viveristas idôneos? São viveristas que têm o certificado do MAPA, são viveristas que têm um certo renome com trabalhos em mudas, que você sabe que se adquirir essa muda vai vir de qualidade, essa muda vai vir sadia, porque imagina, adquirir mudas de baixa qualidade, você implanta no seu pomar, passa 2 anos ali, essa muda começa a senescer, começa a morrer. Olha o prejuízo que o produtor vai ter. Contando com todas as cultivares, conquanto, né, todas as cultivares sirvam como porta-enxerto, as mais utilizadas têm sido a espada, a carlota, a ubá, a coquinho, a Santa Alexandrina e a Itamaracá. Essas são as principais cultivares que são utilizadas como porta-enxerto, por elas ter uma certa resistência, principalmente a doenças de solo, né? Elas são umas cultivares um pouco mais rústicas, comparados a outras, como a própria Tome e a Haden. Uma vez colhido, os frutos destinados ao preparo dos porta-enxertos procede-se a retirada da polpa, lavagem das sementes e secagem à sombra em local ventilado. Com auxílio de uma tesoura de poda, retira-se o invólucro coriáceo, que é o endocarpo ou a casca, que envolve as amêndoas. Ou seja, o que está explicando aqui? Seria, quando colhemos o fruto, né, destinado ao preparo, a gente retira aquela casca para ter acesso diretamente ao embrião da semente. Essas são postas a germinar em embalagens ou sacos plásticos de feno preto nas dimensões 35 por 20 por 20, ou seja, 35 centímetros de altura, 20 centímetros de largura e 20 centímetros de espessura, enchidos de um substrato, geralmente de solo, ou contendo uma mistura de 3 partes de terra vegetal. Ou seja, o substrato ele vai variar conforme o produtor, conforme o que esse produtor ele vai achar melhor para as suas mudas. Mas, de modo geral, geralmente ele vai ser de solo, ou pode também conter uma mistura de 3 partes de terra para vegetal, ou seja, um material vegetal, algum resíduo, algum composto orgânico.
uma parte de esterco de curral bem curtido, 3 kg de superfosfato simples e 0,5 kg de cloreto de potássio por metro cúbico de mistura de terra e esterco. Basicamente, isso vai ser uma adubação utilizada nas primeiras fases iniciais da muda. Quando a muda começar a germinar, ela utilizar esses nutrientes para começar o seu desenvolvimento. Vou falar um pouco aqui também sobre os tratos culturais. Que os tratos culturais, o que é? São as práticas culturais realizadas na cultura da mangueira, têm a finalidade de fornecer condições favoráveis ao desenvolvimento das plantas, resultando em aumento de produtividade e melhor qualidade do fruto. Constitui os principais tratos culturais, o manejo do mato, irrigação, a adubação de manutenção, podas e a indução floral. Esses são os principais tratos culturais que devemos atentar e tomar cuidado para que não prejudique diretamente a produção final dessa cultura. Dando continuidade, então, aos tratos culturais, durante a formação de um pomar, recomenda-se que desde o início, antes da formação, ele já venha sendo feito todo o trato que precisa com o solo, identificação do que é necessário no solo para a implantação do pomar. E manter essa faixa desse plantio sempre livre de mato, em caso, por exemplo, de problemas fitossanitários. Às vezes, utiliza-se o coroamento das plantas com a capina na faixa do plantio. Essas capinas elas podem ser manual ou capina mecânica ou química, que é utilizado os herbicidas. Porém, nesses tratos culturais, também é indicado, quando não tem problema fitossanitário, que o corte, a capina, esse material vegetal, ele fica sobreposto ao solo. Isso em caso de injeção de problemas fitossanitários com pragas ou doenças. Então, porque ele vai proteger esse solo de ações do tempo, ações da chuva, e o que vai garantir um solo mais apropriado para a cultura. Então, nos primeiros anos do plantio, essa boa prática, ela também pode ser consorciada com outras culturas, visando também essa proteção do solo. O mangueiral você pode fazer ele em consórcio com culturas, por exemplo, de porte baixo, o milho, a soja, arroz de sequeiro, melancia, feijão, amendoim, melão, ou mesmo as frutas, que são mamão, maracujá, abacaxi, e dentre outros, a fim de que essa terra ela vai reduzir o custo de implantação da cultura. Por quê? Quando eu tenho essa massa verde no solo, eu estou favorecendo o meu solo com a microbiota, ajudando o solo a se manter um solo saudável com os nutrientes necessários. Então, os tratos culturais sempre vai prezar por esses aspectos, que é cuidar o sistema radicular, as fases de desenvolvimento da planta, do clima e o solo, são fatores importantes para ser considerado na cultura. Por exemplo, o desenvolvimento radicular, ele vai depender de como esse solo foi preparado, qual é o tipo desse solo, a análise desse solo, o clima, sempre a cultura da manga, ela necessita de água em determinados períodos para elas ter uma boa produção. Esse solo, ele depende de determinados nutrientes, então é feita toda a avaliação. Durante os primeiros meses, após o plantio da mangueira, então, quando elas começarem a produzir, nos períodos de falta de chuva, então é extremamente importante e necessária essa irrigação, para que ela se desenvolva de um modo satisfatório. Já nas plantas na fase de produção, que é a caso do método de indução floral, ele tem o déficit hídrico. Interrompe-se, então, essa irrigação de 1 a 2 meses antes da época do florescimento, para que essa planta ela entre em repouso vegetativo. Durante o florescimento, esse desenvolvimento dos frutos, as irrigações elas devem ser frequentes, para evitar, então, que haja a queda dessas flores e dos frutos recém-formados. Então, há vários métodos e maneiras que são utilizadas para a irrigação do mangueiral, que é a microaspersão e o gotejamento,
que são indicados como os melhores, por serem eficientes, permitir a fertirrigação, que é a utilização de fertilizantes, de produtos junto com a aspersão da água, e não aumentam o risco de ocorrência de doenças, porque aí você pode estar cuidando a época certa para a utilização da água, para retirar a água e usar a água na época certa, adequada à planta. Então, entrando na adubação necessária para mangueira, sempre é necessário uma análise de solo, a análise foliar, que ela vai fazer daí uma adubação mais criteriosa, que você vai saber exatamente o que você tem ali para o seu pomar e manter ele em um bom nível nutricional. Então, a mangueira, ela é uma planta que ela absorve os nutrientes na ordem que está exposta aqui, nitrogênio, potássio, fósforo, magnésio, e ela, daí a disponibilidade dele vai estar de acordo com a acidez do solo, que também vai ter que ser trabalhado. Na orientação geral, aconselha-se tomar por base doses de adubos e corretivos. Para o solo, a questão da acidez, a manga, ela é bem tranquila com a questão de acidez do solo, porque ela tem o valor da acidez no solo pode estar de 5,5 a 6,8 para a correção. Aí, no caso da calagem dessa adubação da mangueira, ela deve ser considerada duas situações, que diz respeito à condição da cultura de sequeira e à cultura irrigada. Pode passar. Isso. A adubação, quanto a modo e época de aplicação, ela, no caso da cultura de condições de 30 de sequeiro, elas lançam-se na cova, por ocasião da implantação da cultura, e a metade do nitrogênio, ele é de forma orgânica, e os fósforos são recomendados. O nitrogênio mineral e o potássio, eles são aplicados de 30 a 60 dias após o transplante. O nitrogênio, ele é um dos nutrientes mais importantes para a mangueira, porque ele exerce um papel na produção e na qualidade desses frutos. E os efeitos dele se manifestam principalmente na fase vegetativa da planta, que considerando a relação de vegetativa e emissão, e gemas florais e a frutificação. Mas, no entanto, o nitrogênio ele, em excesso, ele pode aumentar a susceptibilidade e desordem fisiológica. Por exemplo, um colapso interno e doenças de pós-colheita. Se ele for aplicado no momento errado, pode prejudicar o florescimento, e esses altos teores de nitrogênio, ele ainda pode deixar os frutos verdes e manchados de verde, o que diminui esse valor de mercado do fruto. Já o fósforo, ele é necessário na divisão e crescimento celular, então é muito importante para o desenvolvimento radicular da mangueira, e o comprimento da inflorescência, a duração da floração, o tamanho da folha, a maturação do fruto. Então, ele influencia também de forma positiva na coloração da casca, que são características importantes para o mercado consumidor. Então, no período, sempre que possível, no período de frutificação, essas doses de fertilizante, elas são fracionadas em duas épocas, na floração e no início da frutificação, para evitar que a mangueira ela fique com alguma deficiência nutricional nas fases que ela mais necessita. Então, possibilita utiliza-se a adubação nitrogenada sobre forma orgânica nas fases do desenvolvimento e frutificação, como foi falado. E após essa adubação de cobertura, faça a escarificação ou a gradagem leve, para reduzir essas perdas de nutrientes do solo. No caso da cultura em condições irrigadas, o calcário ele é aplicado a lanço em toda a área do plantio, em seguida faz a sua incorporação no solo. Recomenda-se também fazer uma aplicação na cova do plantio. Os pomares eles já instalados, aplicar o calcário a lanço e passar a grade superficialmente para a incorporação desse calcário. Em qualquer um dos casos, as dosagens elas são determinadas pelo resultado, como foi dito anteriormente, da análise de solo.
Quanto ao modo da aplicação dos adubos, o nitrogênio e o potássio eles são lançados a cada período de 4 meses, iniciando com o plantio. E o fósforo é aplicado todo de uma vez, a cada aplicação. No período da frutificação, essas adubações, como foi falado anteriormente, cada nutriente ele tem uma importância para cada período da planta, né? Frutificação, crescimento, florescimento, né? Aí o magnésio, o boro, o zinco, todos eles são de extrema importância na utilização, na disponibilidade para a planta. Essa adubação ela deve ser feita após a colheita da fruta. As podas. As podas também são de extrema importância, porque com a poda, ela vai colaborar com a formação da planta e proporcionar o equilíbrio entre a raiz e a parte aérea, o que vai regularizar esse vigor da planta e o florescimento e a produção. E ele também proporciona uma manutenção do porte da planta, do porte do pomar e o estado sanitário da planta, né? Onde é feita a poda, possibilita, por exemplo, quando existe a poda fitossanitária, que você está com alguma doença, alguma coisa assim, é realizado a poda. Esse material vegetal que é retirado na poda, quando não existe problema fitossanitário, é feito em fileiras e colocado nas laterais do pomar. Mas quando tem algum problema fitossanitário, essa poda que foi feita, ela é queimada. Os cortes, eles devem ser inclinados, sem lascas nos ramos, para evitar o acúmulo da umidade no local da poda, e com isso gerar problemas de doenças. Todos os locais, então, ele é tratado com uma pasta fúngica à base de cobre. Os restos vegetais, eles são removidos, como foi falado, e removidos debaixo das copas das plantas. E com os sintomas de doença, como eu havia citado, ele é queimado após a poda, de preferência triturado em formação de composto orgânico quando não existe incidência de doença. As podas de limpeza, então, consiste na retirada desses ramos secos e, no caso dos ramos doentes, né, principalmente com as doenças relacionadas à antracnose, que é a coletótrio, e as doenças de solo, né, o fusário e também a botriodipódia, que, no caso, vai proporcionar um melhor asseio e vai evitar que seja o foco de doença. Os ramos também com frutificação tardia também são eliminados na colheita e isso logo em seguida. Bom, existe então as podas de levantamento, levantamento de copa, que consiste então na retirada dos ramos vegetativos que estão próximos ao solo, deixando então a copa entre 0,50 a 1 metro de altura. Essa operação então auxilia no controle das ervas daninhas, né, presente ali naquele pomar, que vai facilitar a aplicação da cobertura morta, que nisso vai melhorar a distribuição da água de irrigação e vai evitar que os frutos desses ramos, né, mais baixos entrem em contato com o solo, fazendo com que ocorra a disseminação de alguma doença. As podas laterais, que são ali na imagem C, tem como finalidade manter o espaçamento entre as fileiras das plantas, né, permitindo então as passagens dos tratores, dos implementos, para então ocorrer a pulverização, a colheita e etc. A poda de topo, que é da imagem D ali, ou poda superior da copa, tem então como objetivo manter uma altura estável da planta, geralmente fica entre 4 a 5 metros. Começando falando das doenças da manga, a antracnose é uma das principais doenças que ocorre na mangueira. Ela é causada pelo fungo Coletótrio gloeosporoides, então que permite que permanece nos galhos secos e também fica de um ano para o outro.
Nas folhas, então, ela apresenta essas manchas escuras, né, de tamanho e contorno irregulares, como mostra na imagem. Pode chegar até na folha inteira. Nos frutos, então, elas surgem essas lesões, né, irregulares na parte do fruto, podendo, então, posteriormente atingir toda a parte interna, estragando totalmente o fruto e diminuindo, então, na produtividade do pomar, né? Na área onde essas manchas ocorrem, então, o tecido, posteriormente, ele chega à morte, e nas inflorescências também ficam escuras, tornando-se quebradiças e acabam caindo. Pode passar. Um importante controle dessa doença, então, é a poda dos galhos, e também pode ser usado o controle do uso de fungicidas à base de cobre, por exemplo, o mancozeb, alguns triazóis ou tebuconazole. Tem algumas cultivares que são medianamente resistentes, como, por exemplo, a Tome e a Kate, e que pode estar sendo utilizada e vai ter uma breve resistência. A seca da mangueira é outra doença da manga ali, é causada pelo fungo Ceratostis fibrata. As folhas, então, da ponta dos ramos são atacados, eles amarelecem e murcham e posteriormente secam. Os ramos também secam e a planta pode chegar à morte. Essa doença, então, é disseminada por uma pequena broca, que é a Hipocriphalus magniferae, que só é vetor quando o fungo já existe ali no pomar. Então, ele se dissemina através dessa pequena broca. Bom, deve, então, fazer o inspecionamento, né, do pomar, e uma vez detectada essa doença, deve-se cortar essa parte, né, atingida a 40 centímetros do ponto de infecção e queimar os ramos atacados para não haver a disseminação dessa doença. Em seguida, para ter um melhor controle, deve, então, pincelar a parte cortada com a pasta à base de cobre. Bom, em pomares com plantas de 4 a 5 anos de idade, deve, então, primeiramente ser pincelada, né, com dimecron, que é um dos que pode ser usado, do tronco até as primeiras forquilhas. Depois, pincelar, então, com a pasta cúbica nas mesmas áreas. Então, vai reduzir o aparecimento da doença em função do controle do vetor, né, que é da broca. Deve, então, marcar essas plantas tratadas para você conseguir inspecionar a área, então, para observar se ainda tem ocorrência da doença na planta, e assim pode ter um controle maior. Tem algumas cultivares que são consideradas medianamente resistentes, como, por exemplo, a Tome aticus, a Kate, a Kent, são umas que são resistentes a essa praga. O oídio, então, através do fungo Oidium magniferae, causado, então, os prejuízos nas folhas, nos ramos novos, e as inflorescências, né, e as flores e também nos frutos. Ele ocasiona, então, nas folhas esse pó branco acinzentado, né, que, então, deposita na superfície da folha e dos outros órgãos atacados, como mostra a imagem ali, que é esse pó que fica na folha. Bom, então, essas partes que o oídio ataca, eles perdem a sua função e posteriormente caem. Para o controle, então, do oídio, é bom fazer a pulverização com produtos à base de enxofre, e a primeira aplicação se faz alguns dias antes do florescimento, e a segunda aplicação se faz após a queda dos frutos, e a última, são 3 aplicações, se faz depois da formação dos frutos. A malformação também é uma que ataca bastante a manga. Nas inflorescências, então, forma uma massa compacta de flores estéreis, né, que acabam não gerando fruto.
Nas gemas vegetais, há uma formação de brotos curtos e as folhas rudimentares. E como o problema parece estar relacionado com o ataque dos ácaros e dos fungos, principalmente dos fungos de solo, o Fusarium subglutinase, o Oxysporum e o Sacário, e no caso o ácaro Eriophis mellifera, recomenda então a pulverização de acaricidas e também de fungicidas após a poda, e no caso a eliminação desses ramos com malformação. Bom, em questão do controle de pragas, tem a mosca das frutas, que é uma praga muito importante, que gera muito diminuição na produtividade na manga. A espécie que mais prejudica a mangueira, então, são a Anastefa obliqua, a Anastefa fratânculo e o Ceratitis capitata, que no caso é conhecida como a mosca do Mediterrâneo. Bom, as principais medidas, então, de controle das moscas das frutas consistem, no caso, em evitar os plantios próximos às fruteiras, que são muito atacados pelas moscas, porque acaba disseminando para esse pomar que está sadio. Coletar, então, os frutos atacados, né, por essas moscas e enterrá-los em covas fundas, para não houver também a disseminação dessa praga. O controle pode ser direto do inseto, né? É feito, então, com o uso de iscas tóxicas, à base de, pode ser um exemplo de triclofon e o melation, com 1 litro de proteína hidrolisada. Então, essa base vai ser misturada com o melaço, ou então açúcar mascavo, que vai estar chamando, então, essa praga, né, através do doce. E após ser preparado uniformemente da mistura, se borrifam nas plantas aproximadamente a 1 metro cúbico da copa, e esse tratamento é repetido quinzenalmente e suspenso no caso de 30 dias antes do início da colheita. Vou dar continuidade agora, falar um pouquinho sobre as pragas. A cochonilhas também é uma das principais pragas que ataca as mangueiras, né? Dentro da cochonilhas, a principal espécie é a Alcalopse tubercularis, né? Ela é encontrada na região semiárida e no cerrado, aonde que apresenta uma baixa umidade relativa do ar. Essa praga ela tem uma afinidade de sugar toda a seiva de toda a parte vegetativa da planta, causando assim quedas das folhas, secamento dos ramos e aparecimento da fumagina. Geralmente essa cochonilhas ataca nas plantas entre 1 a 3 anos de idade. Próximo. O controle dessa praga é feito mediante a pulverização de óleo mineral, misturado a um inseticida fosforado, evitando-se a aplicação nas horas mais quentes do dia e no período de floração, para que não haja queima da floração da planta e também que não haja queima dos frutos ou mesmo até das folhagens. Outra praga de grande importância também é a broca da mangueira, né? Que é o Hipocrisphalus mangifera, né? Aonde que essa broca causa essas manchas necróticas nas folhas, onde nós podemos observar nessa foto ao lado. Esse besouro está associado à seca da mangueira como um grande e importante transmissor do fungo Ceratoxistes fibriata, iniciando o ataque pelos ramos mais finos no topo da copa, onde aparecem com os ramos secos. Próximo. A broca da mangueira deve se efetuar uma inspeção periódica no pomar e eliminar as plantas infectadas. As plantas novos ramos apresentam 52 pontos de ataque nas plantas adultas. Após a poda do ramo afetado, faz a sua pulverização ou pincelamento com carbaril, misturado com fungicida à base de cobre. Lembrando que também que após essa poda deve ser feita a utilização de esterilizar a ferramenta para que não passe contágio para frente. Outra praga de suma importância são os ácaros. O principal deles é o Erythrophytes mangiferas. Ele tem uma coloração branca com aspecto de verme. Ele ataca as gemas terminais
e as inflorescências causam autrofia e morte dos brotos terminais de mudas e de plantas adultas. A sua presença associada à má formação da inflorescência. Existe um controle rigoroso em viveiros e pomares em formação, com acaricidas específicos. Nas plantas adultas, se recomenda se fazer a poda dos ramos e das inflorescências atacadas. Colheita. Quando a planta é enxertada, é conduzida de acordo com o requisito técnico exigido pela cultura, a mangueira inicia sua frutificação no segundo ano após o plantio. A produção econômica ocorre só a partir do terceiro ano. No Brasil, o florescimento natural começa em maio e a colheita pode ser feita entre 5 e 6 meses depois, podendo variar tanto entre as cultivares como e de uma região para outra. Nas regiões secas e quentes ou em plantios irrigados, a colheita pode ser feita praticamente em qualquer época do ano, mediante o uso da indução floral. Os frutos são colhidos completamente desenvolvidos ou de vez, a fim de chegar ao mercado consumidor em bom estado de conservação e de maturação. A colheita deve ser feita à mão, cortando o pedúnculo com uma tesoura de poda. No caso de plantas altas, se usa uma vara com uma sacola presa em sua extremidade, para que evite a queda e danificando o fruto. Deve-se evitar ferimento na casca e pancada nos frutos. Para garantir sua conservação pós-colheitas, os frutos devem ser acondicionados cuidadosamente em caixas apropriadas, que devem ser mantidas à sombra, para que não estimule o seu processo de maturação no sol. O beneficiamento. Quando os frutos são colhidos nos pomares e são sadios, onde as condições climáticas não permitem o ataque de doença ou fez um controle eficiente da antracnose, ou não há uma necessidade de tratamento fitossanitário após a colheita, são levados para... Próximo. Neste caso, eles são levados para a lavagem, né, dos frutos, para que fiquem livres de poeira, seives e restos culturais das cultivares. Os frutos são enxutos e colocados sobre uma esteira ou tablado, e classificados por tamanho, estágio de maturação e sanidade, para assim sua comercialização. A embalagem e a comercialização. Na comercialização de manga, a caixa comumente utilizada do tipo querosene, com as dimensões externas de 52 cm de comprimento por 25 cm de altura e 36 cm de altura. A tampa é de ripas. O peso bruto varia de 27 a 28 kg e o peso líquido de 22 a 23 kg, mais ou menos. Comporta em média de 40 frutos grandes e 120 pequenos. O padrão ideal de caixa é o que diminui o número de camadas. Próximo. Geralmente, frutos grandes devem ser acondicionados numa única camada, ou médios em 2 camadas, ou pequenos em 3 camadas. O que quer dizer isso? A quantidade de frutos colocados na caixa. Se o fruto tem um tamanho maior que os demais, deve ser feita uma camada única. Quando tem um tamanho médio, até outra camada sobreposta a ele, para que não danifique o fruto, por causa do peso exagerado e até mesmo a movimentação das caixas que foram embaladas. A embalagem ideal para manga é a caixa de papelão, que apresenta uma série de vantagens sobre os outros tipos de embalagem. Mas, devido ao seu custo ser um pouco onerado, e em alguns lugares do estado, a utilização desse produto é mais vista em Minas Gerais, estado de São Paulo e de Pernambuco. Na caixa de papelão se utiliza com maior eficiência, devido a ter uns furos, e assim poder facilitar a respiração das plantas, que não vai condicionar a produção de gás etileno. Próximo. A produção econômica depende de uma série de fatores inerentes à cultura, tais como a variedade selecionada, o clima da região, o solo que está, os pragas e as doenças. Próximo. Entretanto, sabe-se que o número de frutos colhidos por planta é muito pequeno em relação ao grande número de flores produzidas, porque dentro desse processo há uma abortagem muito enorme de flores. Em um pomar bem conduzido, obtém-se de uma planta adulta em torno de 500 a 700 frutos por hectare ano. No Nordeste brasileiro, consegue-se um rendimento muito maior, de 20 mil a 30 mil quilos por hectare ano. Próximo.
Era isso que a gente tinha para apresentar para vocês, e fica aqui muito obrigado.